Nesta paraxá, Moisés ordena aos filhos de Israel estabelecer cortes de justiça, juízes e policiais associados a essas cortes para desenvolver todo o sistema jurídico pelo qual a nação de Israel deve conduzir-se sob ordem e lei. Moisés detalha as características mais importantes de um juiz: a capacidade de permanecer objetivo, a força para rejeitar o suborno. E especificam-se as áreas onde os juízes e magistrados da Corte de Justiça devem aprender a fazer justiça. Primeiro, as práticas idolátricas devem ser erradicadas e sancionadas. Adorar ídolos representa a maior corrupção da justiça ao substituir a justiça divina pelas falhas e desejos humanos. Mesmo que Israel algum dia tenha um rei, Moisés estabelece que o monarca deve ser selecionado por seu compromisso inabalável com Deus, com a Torá e com o povo que serve. É por isso que ele deve escrever seu próprio Sefer Torá. Carregue-o com você o tempo todo. Deve ser, acima de tudo, um shofet, um juiz, por definição própria. Nesse contexto, Moisés enfatiza a posição da tribo de Levi, lembrando aos filhos de Israel do cuidado e atenção que devem ao resto da nação. Moisés nos lembra nesta paraxá que os levitas são nossos mestres. Sem a instrução deles não entenderemos nem aplicaremos a justiça corretamente. Hoje em dia, meus amigos, como ensinou Maimônides, o sefardita, todo aquele que exerce a função pedagógica dos levitas em relação à responsabilidade de ensinar a todo o povo deve ser considerado como um aspecto da sagrada missão levítica de ensinar a Torá aos filhos de Israel. Em qualquer caso, para que haja justiça, os juízes devem ser tementes a Deus e aderir em todos os momentos à letra e ao espírito da lei divina. É nesta paraxá que Moshe instruiu sua nação sobre o verdadeiro Navi e o falso Navi. Moshe instrui seu povo sobre o verdadeiro profeta e o falso profeta. Nos diz, portanto, que os juízes devem estar atentos para saber se é realmente um profeta que vem de Deus ou um falso profeta que se faz passar por um. Com o objetivo de proteger a justiça, os juízes devem saber que nenhuma forma de adivinhação pode ser usada para determinar o caminho da justiça divina. Portanto, todos os falsos profetas e métodos de adivinhação devem ser destruídos. Os juízes também devem ser muito cuidadosos com a intenção com que as pessoas fazem certas coisas e até mesmo cometem crimes graves. Por exemplo, as leis sobre assassinato devem distinguir entre um caso de homicídio intencional e um caso de homicídio não intencional. Ambos são homicidas, mas a diferença é abissal entre um homicídio premeditado e um homicídio acidental. No primeiro será aplicada todo o rigor da lei, que demanda para o homicida a pena capital. No segundo, não serão impostas acusações porque foram homicídios acidentais. Isso foi um acidente. A profecia também orienta os juízes a distinguir entre uma testemunha verdadeira e uma falsa, assim como as leis da guerra necessária. Um caso interessante que nossa paraxá menciona é a proibição de destruir as árvores frutíferas. Antigamente, quando se ia à guerra, as cidades eram sitiadas. Durante o cerco, o exército ao redor da cidade construía as armas necessárias para entrar e conquistar a cidade. Esses cercos podiam durar 1 ano, 2 anos, até que a cidade se rendesse ou que tivessem tempo de preparar armas e romper os portões, muros e penetrar com o exército para conquistá-las. Então, o que os antigos construíam essas armas de guerra? Principalmente de madeira. E de onde obtinham a madeira? Das árvores do campo. No entanto, aqui na nossa paraxá é estabelecida uma proibição no caso de que Israel
tenha que ir à guerra ou se defender de uma guerra, e se tiver uma cidade ou se armar contra os invasores, não poderá cortar árvores frutíferas para fazer armas de guerra. Árvores que não dão frutos podiam ser cortadas e utilizadas, mas árvores frutíferas é proibido destruí-las nem mesmo em caso de guerra. Se isso é assim, como explicamos que Yeshua tenha destruído em uma ocasião uma árvore frutífera, especificamente uma figueira, quando tendo fome foi ver se tinha algum fruto, mesmo não sendo época de figos, não encontrando nada comestível naquela figueira, Yeshua a amaldiçoou e ela secou desde a raiz. Como pode Yeshua ser considerado o Messias, se parece evidente que ele destruiu uma árvore frutífera em tempos de paz, o que seria uma violação ainda mais grave do mandamento que estudamos hoje em nossa Parashá do que em tempos de guerra? Isso explicaremos em breve em uma de nossas aulas de Torá, mas menciono para que, caso alguém pense nisso, ou apenas saibam que estamos cientes disso e que existe uma resposta bíblica e haláquica que permitiu a Ribi fazer o que fez sem violar a Torá. Finalmente, a Parashá conclui com o que pode muito bem ser considerado o aspecto mais importante da dignidade da vida humana, mesmo em um caso em que pareceu haver homicídio, mas não se sabe quem foi o assassino. Trata-se do mesmo único tratado em nossa Parashá, conhecido como Eglarufa, a vaca que é desnucada, e o processo pelo qual a comunidade assume a responsabilidade por assassinatos não resolvidos. Diz nossa Parashá: se na terra que Hashem, teu Elohim, te dá como posse, for encontrado um corpo caído em campo aberto, e não se souber quem o feriu, então teus anciãos e teus juízes sairão para medir as distâncias até as cidades mais próximas do corpo. Os anciãos da cidade mais próxima do corpo pegarão uma novilha que nunca foi trabalhada, que nunca puxou o jugo. Os anciãos daquela cidade levarão a vaca até um riacho de água corrente que não tenha sido arado nem semeado, e lá quebrarão o pescoço da vaca no riacho. Então os sacerdotes, os filhos de Levi, se adiantarão, porque Hashem Elohim os escolheu para servi-los e pronunciar bênçãos em nome de Hashem, e por sua decisão serão resolvidos todos os casos de disputa e assalto. Todos os anciãos do povo mais próximo ao corpo lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado, e declararão: nossas mãos não derramaram esse sangue, nem fomos testemunhas disso. Absolva seu povo Israel, a quem você redimiu, Hashem. Não deixe que a culpa de sangue inocente permaneça no meio de seu povo Israel. Então serão absolvidos da culpa de derramamento de sangue. Assim limparão a culpa de sangue inocente do meio de você, porque deve fazer o que é correto. Você deve fazer o que é correto aos olhos de Hashem. Vemos aqui em Deuteronômio 21, versos 1 a 9, que estamos lidando com uma vítima encontrada morta, ou seja, um caso de homicídio. Neste caso, até os anciãos, os juízes do povo, que são os líderes mais santos da comunidade, tinham a responsabilidade de declarar a sua própria inocência. Isso requer uma pequena explicação. Trata-se de um estrangeiro, numa pessoa que passa pela cidade e precisa de hospitalidade e comida para passar a noite. No caso de os juízes saberem dessa situação, eles devem garantir que todo estrangeiro que passa a noite em sua cidade seja protegido, cuidados, atendidos e protegidos. Em outras palavras, como um princípio de justiça social, todo estrangeiro que chega a uma comunidade em Israel deve ser tratado adequadamente, assegurando-se que esteja protegido de assaltantes e malfeitores, tanto judicialmente quanto possível. No caso de ocorrer um homicídio, de encontrar o cadáver do estrangeiro jogado na estrada,
Até os próprios juízes e magistrados da cidade devem declarar que fizeram tudo o possível para tratar corretamente essa pobre vítima enquanto ela passava pela cidade. Isso explica a importância da hospitalidade, porque existe uma relação entre hospitalidade e homicídio. Uma cidade, portanto, deve ter lugares designados, o que hoje chamamos de hotéis, para que qualquer pessoa que não mora na cidade e passe por ela tenha onde ficar. Onde passar a noite de forma segura e não ter que ficar exposto na rua ou na praça pública aos malfeitores e assaltantes que nunca faltam. Assim também ao nível da comunidade. Se um visitante de outra comunidade vier, tanto os líderes quanto os membros da comunidade devem se preocupar com o bem-estar desse visitante e garantir que ele seja tratado com gentileza e respeito, oferecendo toda a proteção apropriada. Isso libera a pessoa de qualquer culpa que possa surgir se algo acontecer com aquele que esteve conosco, por nossa negligência ou nosso desconforto, ou por nossa distração. O que significa então que os juízes da cidade mais próxima à cena do homicídio declarem que suas mãos não derramaram o sangue inocente do homem encontrado morto na beira do caminho. Quando os juízes declaram que não derramaram esse sangue, isso garante que essa vítima foi tratada com hospitalidade. Mas também significa que, como vigilantes da justiça da comunidade, os juízes estavam fazendo plenamente seu trabalho, levando as pessoas de sua cidade, além da dimensão legal da Torá, para a ética totalmente aprimorada da bondade amorosa da hospitalidade. Isso significa, meus amigos, minhas amigas, que do ponto de vista da Torá, um líder comunitário que atua como juiz da comunidade deve ser meticuloso no exercício da hospitalidade e na preocupação com o bem-estar do próximo. Em outras palavras, um líder comunitário, seja um Madrig, seja um Moré, seja um Roer, seja um Roche, seja um Shalia, seja um Raf, deve saber o nível de hospitalidade e amabilidade não deve apenas ser a norma na comunidade, mas garantir que isso aconteça é sua responsabilidade. Se puderem fazer essa declaração, então estão cumprindo seu trabalho. A implicação é evidente. O líder comunitário deve ser uma pessoa próxima das pessoas, sempre tomando o pulso ético da comunidade e elevando-a à sua máxima expressão, instruindo e ensinando esses princípios da Torá e conduzindo o povo ao compromisso de bondade e misericórdia para com todos os membros da comunidade, incluindo aqueles que visitam a comunidade. Em outras palavras, um líder comunitário deve fazer de tudo para que cada pessoa que vem às nossas comunidades se sinta enriquecida, conectada, elevada, inspirada, confortável e, o mais importante, bem-vinda. Esta é a particularidade mais interessante da nossa paraxá. Quando praticamos os princípios de bondade e misericórdia para com os membros da comunidade, estamos colocando em prática a essência da nossa paraxá, que estabelece que o objetivo final de uma corte de justiça, de um juiz, de um líder comunitário, será sempre garantir o bem comum de todos, com todos e para todos. Estes valores são extremamente importantes de serem lembrados, especialmente nestes dias do mês de Elul, quando nos aproximamos das grandes festividades do 7º mês bíblico, onde temos diante de nós esses dois grandes encontros com Hashem, com a justiça divina. Primeiro, Yom Teruah, Rosh Hashanah, o primeiro dia do 7º mês, o dia após a conclusão do atual mês de Elul, onde agora nos encontramos. Em Rosh Hashanah, os livros são lidos e a corte celestial ouve as acusações dos anjos acusadores contra cada um de nós para buscar nossa destruição. Por outro lado, os anjos defensores testemunham todas as coisas boas que fizemos durante o ano, uma vez que o tribunal
ouve ambas as partes durante os próximos 10 dias, delibera sobre as acusações e, finalmente, em Yom Kippur, um veredito é emitido. É por isso que precisamos de um bom advogado para nos defender. E a boa notícia que tenho para você é que temos o melhor advogado do universo. Como está escrito em nossos livros, estas coisas escrevo para que não violem a Torá. Mas se alguém a violou, saiba que temos um advogado de defesa diante do Tribunal Celestial, Yeshua HaMashiach HaSadik, que é a nossa representação por nossos pecados. Meus amigos e amigas, enquanto nos aproximamos de Rosh Hashanah, nos preparamos para o dia do julgamento e esperamos que todos possamos receber um bom verdicto quando Yom Kippur terminar, o grande shofar tocar e o verdicto para o próximo ano ser estabelecido para cada um de nós, quem morrerá, quem viverá, quem terá abundância e quem terá escassez, quem renovará contratos e quem terá contratos cancelados, quem prosperará e quem sofrerá disciplina por ter se comportado mal. Tudo isso está diante de nós e é importante nos prepararmos para isso. E é por isso que todas as noites, antes de dormir, durante todo este mês de Elul, lemos orações especiais chamadas Selishó, que são súplicas de misericórdia para nos prepararmos para o dia do julgamento que começa com a chegada de Rosh Hashanah, o Yom Teruah. São orações para despertar em nós os grandes valores do amor, da piedade, da compaixão, da misericórdia e do temor a Deus, confiando que teremos um ano bom e doce. Aliás, se alguém quiser uma cópia dessas orações, pode obtê-la completamente grátis visitando nossa página www.ani.org. Feliz é o povo que entende estas coisas. Feliz é o povo que pratica tzedakah e as obras de caridade e justiça. E feliz é o povo que tem um bom advogado de defesa para defender seu caso no Tribunal Celestial, nesta era presente e também no mundo por vir. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom.